Olá pessoal do 8º ano, vamos aí dar início ao nosso penúltimo capítulo sobre a América Latina. Lembrando aí que esse capítulo 15, vai falar sobre os recursos hídricos da América Latina e falar sobre os principais impactos ambientais que estão ocorrendo em toda a América Latina devido a essa grande retirada dos recursos hídricos e da camada vegetal remanescente que havia na América Latina, tá? Então vamos para o nosso capítulo 15, América Latina, Água e Meio Ambiente. A América Latina é recursos hídricos, né? A gente fala, conhece recursos hídricos como toda aquela quantidade de água que está exposta na natureza, em forma líquida, forma gasosa, em forma sólida, que está na região subterrânea, que está nos lagos, nas geleiras, em outro qualquer lugar. Então, tudo isso aqui é chamado de recursos hídricos. A América Latina é a região do planeta mais rica em recursos hídricos potáveis, ou seja, a América Latina ela é a região mais rica em água potável, em água para o abastecimento humano animal. Aproximadamente 1/3 da água doce que está no mundo inteiro está na América Latina, E a América Latina também ela vai abrigar das 3 maiores bacias hidrográficas do mundo. Porém, a distribuição é desigual. Devido ao quê? Aos climas, regiões quentes demais, regiões frias demais. Questões de políticas de abastecimento e saneamento limitam ou até mesmo impedem esse acesso. Regiões onde são ofertadas essa grande quantidade de água, porém não tem tecnologia suficiente, não tem investimento suficiente para transportar essa água para outra região, ou até mesmo regiões aí que são abastecidas de forma errônea, regiões aí que são abastecidas de formas de grande superávit, de grande quantidade. Tem essas grandes desigualdades aí no abastecimento da água em toda a América Latina. Segundo a ONU, em 2016, 34 milhões de latino-americanos não tinham acesso à água. Já 20% da população latino-americana, não tinha acesso ao saneamento básico. Ou seja, se você tem acesso à água, mas não tem acesso ao saneamento básico, aquela água acaba sendo poluída. Você vai ter que ter o quê? Uma junção entre saneamento básico e água potável. Não pode ter a falta de um e a presença de outro, ou a falta dos dois, certo? Porque acaba a questão da poluição e da perda desses recursos hídricos. Como mostra aqui a imagem do livro de vocês, a falta de saneamento básico impede o acesso à fonte de água potável, aumentando o número de doenças e das taxas de mortalidade infantil, Ou seja, se vai ter um rio próximo, uma lagoa próxima e não tem saneamento básico próximo àquela comunidade, obviamente que todos os dejetos irão ser escoados para aquela região de água potável, que posteriormente pode surgir transmissores aí, pode surgir grande quantidade de agentes que vão proliferar uma região, acarretando sérios problemas de saúde, como mosquitos, baratas, ratos e outros agentes aí de doenças. O problema relacionado à falta de água para as populações latino-americanas implicam em outros problemas, como é o caso da política, de preservação de recursos hídricos. Lembrando que a América Latina ela tem leis ambientais fragilizadas, fracas, que não são cumpridas ao pé da letra, Então, esses problemas aí são bastante enfrentados pelos países. Além disso aí, vai sofrer com a poluição e com os cuidados do processo de distribuição, por exemplo, visto que muita água se perde pelas tubulações mal feitas e também em vazamentos, Quantas e quantas vezes nós não passamos pelas ruas de Arapiraca ou ruas das nossas cidades e percebemos aí um cano quebrado, água sendo desperdiçada devido a uma falta de manutenção. Tudo isso aí vai ser feito e registrado em toda a América Latina. A gente vai perceber aqui no nosso mapa, deixa eu voltar aqui rapidinho, Aí no nosso mapa aqui nós iremos perceber as regiões onde vai ter uma maior oferta de água potável, E regiões onde vamos ter uma menor oferta de água potável, certo? Tudo isso aí é por questões climáticas, políticas e de gestão.
As principais bacias hidrográficas, né, da América Latina, nós temos 3 iniciais. A América Latina possui rios extensos, como a gente pode perceber, ó, nesse mapa, principalmente aqui na região sul da América do Sul, né? A gente vai perceber uma grande quantidade de rios extensos e nessa região aqui, ó, rios com menores extensões, principalmente essa região que é a região da América Central insular, que são as ilhas. Então nós vamos compreender que apenas no Peru e no México há uma menor disponibilidade devido ao clima seco, né? Lembrando que o México possui um clima árido e semiárido, tanto o México como o Peru. Lembrando que o Peru está na região da Cordilheira dos Andes. Na América Central, né? Aqui, ó, a América Central istmica e a América Central insular, tá? A América Central, os rios possuem menor extensão, que percorre pequenos trajetos na sua parte central dos rios aos oceanos, ou seja, os rios, eles cortam os países do sentido Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico. Então, são rios com menores extensões que percorrem aí essa região. E nos países insulares, né, que são esses aqui, ó, os rios são menores ainda e sofrem com outro problema, tá? Em países insulares, além dos períodos secos, cada vez mais frequentes devido às mudanças climáticas, né, ainda enfrentam carência de água potável, pois algumas fontes estão próximas aos oceanos, ocorrendo um processo de salinização, ou seja, como essas regiões insulares são regiões feitas por ilhas, essas regiões aqui se encontram os rios próximos aos oceanos e os oceanos aí estão cada vez mais avançando para o continente, ocorrendo um processo chamado de salinização, que é quando o oceano ele entra dentro dos próprios rios, tendo essa grande perda da biodiversidade e a perda também da água potável. Com relação à distribuição de água na América do Sul, com relação à distribuição de água, a América do Sul, né, abriga 2 principais bacias hidrográficas. A bacia amazônica, que é a maior bacia hidrográfica do mundo, né, e a bacia platina. Ainda temos a bacia do rio Orinoco, né, na Venezuela, e no México destaca-se o rio Bravo, né, que é aquele rio que fica entre o México e entre os Estados Unidos. Então nós vamos perceber aqui, ó, a maior bacia hidrográfica do mundo, né, que é a bacia hidrográfica da Amazônia e a bacia hidrográfica platina, essa meia rosinha e essa mais amarelada, e todas as bacias hidrográficas aqui da América do Sul. Vamos falar sobre a bacia amazônica, já que ela é a maior do mundo, né? Possui uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, abrange o Brasil, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia, Venezuela e Guiana. O seu rio principal é o rio Amazonas. O rio Amazonas ele surge na junção de 2 outros rios, o rio Solimões e o rio Negro, ou seja, quando esses 2 rios se encontram, formam um rio maior que é chamado rio Amazonas. É um rio de planície, né? Por quê? Porque é um rio propício para navegações, não vai ter grandes vazões, é um rio totalmente calmo. Seus afluentes, né? Ele conta aí com os seus afluentes, que possui grandes quedas de águas e nos seus afluentes vai ter uma disposição para o surgimento das hidrelétricas naquela região. Como é o caso aqui, ó, o rio Amazonas, você pode perceber que é um rio de planície, né? Os seus afluentes são rios de planalto. A construção de hidrelétrica nos afluentes do rio Amazonas aí, já que são rios de queda d'água, né? Ela é polêmica, essas construções, principalmente na chamada hidrelétrica de Belo Monte, que é a maior do Brasil, né? A maior hidrelétrica nacional, 100% brasileira, é essa de Belo Monte aí, né? Por quê? Porque vai implicar com alguns impactos sociais e ambientais, né? Vai ser causado. Por exemplo, as áreas têm que ser alagadas na construção de uma hidrelétrica. Você tem que fazer barragens, né? Essas barragens aí vai concentrar uma grande quantidade de água. Essa região aí pode ser uma região de floresta, uma região de biodiversidade natural. Essa floresta, quando alagada, vai começar o processo de
decomposição, que vai liberar uma grande quantidade de dióxido de carbono, né? Uma grande quantidade de carbono vai ser liberada pelas árvores quando começa o processo de decomposição. Além disso aí, vai comprometer as vidas de animais e vegetais, né? De vegetais, e também interferência nas comunidades locais. Se uma grande quantidade de pessoas mora naquela região, né, que vai ser alagada, obviamente vai ter impactos sociais, como perda de moradias, migração daquela população, perda aí da economia local, né? Tudo isso aí vai ser impactado, tanto a questão natural como a questão social também. A exemplo disso, né, a construção da hidrelétrica de Belo Monte, como falei para vocês, né? A hidrelétrica de Belo Monte, lá na região do Pará, é a maior usina nacional, com capacidade de abastecer cerca de 20 milhões de pessoas, ou seja, é capaz de abastecer São Paulo e toda a região em torno de São Paulo, tá? Aqui é a usina de Belo Monte, né? A maior 100% nacional. E a segunda, né, que é chamada Bacia Platina, né? Ela possui a metade, basicamente 3,1 quilômetros quadrados, abrange a área do Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Seus principais rios são Rio Paraná, Rio Uruguai e Rio Paraguai. Todos esses três rios nascem no Brasil, certo? E os três juntam e formam aí o chamado Rio da Prata. Apresentam vários trechos encachoeirados, né? São rios de queda d'água, e com isso aí tem a utilização e a obtenção da energia elétrica com a construção da chamada Binacional de Itaipu, que é uma grande construção de energia elétrica que o Brasil faz parte aí com o Paraguai dessa construção. Então nós temos aqui, ó, essa região que é a Bacia Platina, né? Lembrando que os três rios, Paraná, Uruguai e Uruguai, eles nascem no Brasil, se encontram, formam o Rio da Prata, que dá origem ao nome da bacia, que é a Bacia Platina. Falando sobre os aquíferos, o que é que nós temos sobre os aquíferos aí, né? O que são aquíferos? Aquíferos são essa grande quantidade de água que está estocada no subsolo. Formação geológica no solo, né, composta por rochas porosas. Toda essa quantidade de rocha que está na superfície é uma rocha porosa, né, que vai infiltrar, a água infiltra sobre essas rochas porosas, encontra uma rocha totalmente impermeável e se instala. Então, aquífero aí é uma grande quantidade de estoque de água potável, possibilitando aí o armazenamento dessa água entre os poros e uma rocha impermeável, que abastece, né, os rios e também abastece os poços e as cacimbas, como são assim chamadas. 2 dos 8 maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, né? O aquífero Guarani e o sistema aquífero Grande Amazônica, que era chamado então de aquífero Alter do Chão. Então nós temos aqui, ó, o maior de todos, né, que é o aquífero Sistema Amazônico e o aquífero Guarani mais ao sul. 70% das reservas do aquífero Guarani estão em territórios brasileiros. O uso da água do aquífero é compartilhada pelos países do Mercosul, que é no caso esse aquífero aqui, ó. 70% está aqui na região do Brasil, né? Porém é compartilhada com os países do Mercosul, Paraguai, Argentina e Uruguai, no qual os mesmos têm acordos de soberania do uso da água e também a responsabilidade com relação à preservação e conservação, a fim de evitar a poluição, sendo feito o consumo sustentável, ou seja, cada país tem o seu papel de utilizar, porém utilizar de maneira adequada, sustentável e evitar a poluição daquela região. Já o aquífero Alter do Chão, né, que é o maior de todo o mundo, ele possui aí aproximadamente 162.523 quilômetros cúbicos de água. É a maior reserva de água potável do mundo, que se encontra no subsolo dessa região amazônica aqui, ao norte, né? Temos também no livro de vocês os chamados rios voadores. Como são caracterizados esses rios voadores? Exclusivamente, né, a questão da grande quantidade de oceano que está em toda essa região litorânea. Os rios,
o oceano, ele vai sofrer um grande processo de radiação, né? Essa radiação vai fazer com que haja a evaporação. Essa evaporação, então, vai subir até uma certa altitude, os ventos alísios vão soprar para o oeste, né? Levando essa grande quantidade de umidade para o oeste, no qual outra grande quantidade de umidade vai ser desenvolvida aqui na região norte. Então nós vamos ter uma junção aí de dois elementos, né? Vamos ter uma grande quantidade de vapor de água que vem do oceano, que se encontra com a grande quantidade de vapor de água que é desenvolvido pela floresta amazônica e é levado para o oeste. Porém, quando chegamos ao oeste, nós encontramos a chamada Cordilheira dos Andes, que vai fazer com que essa grande quantidade se esbarre e desça para a região sul, ofertando aí uma grande quantidade de água entre a região centro-oeste e a região sul do Brasil. Então, esse sistema aqui, né, de grande quantidade de massa úmida que vem da região norte e desce para a região centro-oeste e sudeste, são chamados de rios voadores. E quanto menos tiver floresta amazônica nessa região aqui, menor será a quantidade de chuvas que serão prestadas para a região centro-oeste e para a região sudeste do Brasil. E nós temos também impactos, né, feitos pelos seres humanos aí, que vão diminuir a grande quantidade de recursos hídricos em uma determinada região. Os impactos ambientais iniciam-se com a colonização. Então, nós temos aí a colonização, que é a retirada da camada vegetal, né, inicial, que era o pau-brasil, que fazia parte da Mata Atlântica, para dar lugar à cana-de-açúcar. Depois, aí, o processo de mineração, lá no século XVIII. Aí veio o processo aí, do café também, da borracha lá na região norte. Veio também a questão da industrialização no século XX, né? E o processo aí de urbanização que se acarreta durante o século XX e século XXI. Dentre os principais problemas atuais da América Latina, podemos destacar o quê, né? Desmatamento da vegetação original, porque sem vegetação não tem como infiltrar, não tem como ter reservatórios de água potável. Degradação dos sistemas fluviais e marinhos, né? Você tira a camada vegetal, você vem aí a mortalidade de grandes quantidades de espécies que dependiam daquela floresta ou daquele tipo de vegetação para sobreviver, principalmente nos mangues, restingas, recifes e nos corais. E também nós temos os desastres naturais, que são causados, né, como furacões, tornados, inundações, entre outros. Então, esses três principais aí, dois dos seres humanos e um causado pela própria natureza, são os principais responsáveis por destruir uma grande quantidade de reservatórios de água potável no globo, principalmente na América Latina. Então, nós temos aí, né, no livro de vocês, as regiões aí que foram as maiores afetadas com essa grande degradação do meio ambiente. A floresta equatorial, que é a amazônica, né, e a tropical, que é a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Nós temos aí as pradarias, as geleiras, entre outros, certo? Para finalizarmos aí, vocês ficam com a atividade que vai da página 35 até a página 37, né? Durante as aulas online vamos tirar algumas dúvidas e responder algumas questões, ok? Até mais!